Gente, eu vim aqui hoje para falar para vocês que nós lançamos um novo curso muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse curso e é o curso de criminalística. Então eu vou colocar aqui para vocês o comecinho da aula, porque só a primeira aula tem 1 hora já, né? Então eu vou colocar aqui uma parte da aula para vocês. E se vocês tiverem interesse, é só vocês me chamarem, entrarem em contato com a Code. É mais um projeto meu com a Code. E teremos também mentorias agora, aulas ao vivo, né, pela plataforma Zoom. Então, se vocês querem saber todas essas novidades, vocês clicam aqui no link da descrição do vídeo, que eu vou contar tudo para vocês. Ou senão, vocês me sigam nas redes sociais, que eu vou colocar lá também os avisos, ou vocês me chamam no direct, que eu também vou responder vocês. Eu espero que vocês gostem muito desse novo curso, desse vídeo. Eu sei que vocês são apaixonados por criminalística como eu, então eu espero vocês e até a próxima. Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um curso aqui da Code Brasil. Esse curso agora é o de perito forense. Tem muito mais das coisas que a gente gosta na perícia, criminalística, né? Toda a metodologia científica, local de crime. Então, eu espero que vocês gostem muito do curso. Eu espero o feedback de vocês. Eu vou me apresentar, depois eu vou falar um pouquinho sobre o curso e sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, é só enviar, tá bom? Então, alguns já me conhecem do YouTube ou falaram comigo já, né, sobre os cursos. Então, meu nome é Gabriela Tavares, eu sou perita judicial aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, sou perita grafotécnica, né, como perita judicial, e como assistente técnica e extrajudicial, eu sou, além da grafo, também perita em crimes contra a criança, violência sexual, violência infantil, violência doméstica, esses tipos de crimes que são tão difíceis, né, de lidar na nossa sociedade. Eu também sou ex-funcionária pública, né, amo essa área da perícia, da polícia científica. Então aqui estão as minhas redes, tanto o Instagram quanto o YouTube, meu e-mail, eu aceito lá as dúvidas de vocês, comentários, sugestões, então é um canal aberto. Não terminem o curso se vocês tiverem dúvidas, mandem por lá que a gente conversa melhor, tá bom? Eu tenho a formação também em investigação criminal, ciências criminais, ciências forenses, então eu me especializei bastante nessa área e eu espero trazer aqui para vocês, né, toda essa bagagem, né, que eu tenho, tanto da minha vivência como perita, quanto dos meus estudos, das minhas especializações. Estou tentando trazer para vocês um curso bem completo, para que vocês realmente sintam que aprenderam, né, saiam preparados aqui em tudo que for, né, nesse âmbito da perícia criminal, tá bom? Então, vamos começar as aulas. Primeiramente, eu quero deixar claro que tudo que envolve a perícia, tudo que envolve, né, essa área jurídica, área policial, área de segurança, tudo isso é amparado por lei. Tudo tem uma legislação específica, tá tudo lá. Às vezes não tá bem explícito aquele caso em questão, mas pela analogia, pela doutrina, pelo entendimento das leis, a gente consegue encaixar isso também. Então, é muito importante que a gente estude a legislação, que a gente estude o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, para entender como que funciona tudo isso. Então, as 2 primeiras aulas, elas vão ser baseadas aí nessa legislação. Eu vou estar trazendo aqui um pouco da legislação da área, eu vou estar explicando para vocês como que, o que significa esses artigos. Então, não passem para frente, legislação eu só leio. Por que não? Porque às vezes tem um entendimento. Eu vou falar, né, dar exemplos disso em cima dos artigos. Isso tudo constrói ali, tijolinho por tijolinho, para quando a gente tiver na parte, né, específica da criminalística, das coisas, a gente consiga entender o porquê que isso funciona assim. Por exemplo, o pacote anticrime, ele trouxe pra gente vários, né, incisos sobre a cadeia de custódia, que até então a gente não tinha isso.
Só que a gente já tinha essa necessidade de garantir a cadeia de custódia para a credibilidade da prova. Então agora tem uma legislação para isso, é uma legislação nova. Então é muito importante que a gente aprenda, inclusive para quem estuda para concurso também, provavelmente essa parte de anticrime vai despencar nas provas. Então vamos estudar essa parte com carinho, não vamos passar para frente, procrastinar isso. Depois eu volto, porque a gente acaba não voltando e tudo isso vai ser importante para a gente, combinado? Então vamos lá. A perícia é o exame realizado por técnico ou pessoa de comprovada aptidão e idoneidade profissional para verificar e esclarecer um fato ou estado, ou a estimação da coisa que é objeto de litígio ou processo, que com um deles tenha relação ou dependência, a fim de concretizar uma prova ou oferecer o elemento que a necessita a justiça para poder julgar. Então, a perícia, né, ela vai ser técnico-científica, né, ela vai ser um meio de prova, na verdade, o meio de prova para a gente chegar àquela prova que vai esclarecer a lide. Então, a gente vai ver durante o curso que em todo crime que deixa vestígio é necessário a perícia, né, é necessário que a gente faça o exame de corpo de delito, né. Então, a perícia, ela é um meio de prova importantíssimo, né, pra gente nesse meio, e que a gente precisa estudar ela detalhadamente para saber o que pode, o que não pode, né, especificamente o que é. Então, perícia veio do latim peritia, né, que significa conhecimento adquirido pela experiência, que resulta em saber. Então, a perícia ali é a experiência, o conhecimento. Olha, eu sou perita em grafotécnica, então assim, eu tenho conhecimento, experiência naquela área. Eu não sou um leigo ali que chegou e olhou aquela assinatura, tão diferentes e são de pessoas diferentes. Eu tenho a experiência, a expertise naquela área e eu vou conseguir que o que eu falar ali naquele laudo ou naquele parecer vai ter uma fé ali, né? O juiz, quando ele me nomeia como perita judicial, ele sai da ideia de que o que eu vou entregar ali para ele é verdadeiro, né? Então, por isso que tem toda a responsabilidade em cima, né, civil e penal, em cima de um laudo falso. Porque tem uma fé pública naquilo. Quando a gente faz um documento, a justiça, ela imagina que aquilo é realmente verdade e que aquilo não vai lesar nenhuma das partes, tá? Então, o perito é o expert. Eu sempre falo, né, em todos os vídeos que eu gravo para tudo, essa importância de entender que o perito, ele é expert, ele sabe muito sobre aquilo, né? Não é uma aventura, não é um livrinho qualquer que ele leu, um cursinho de 10 horas que ele fez. O perito, ele sabe muito, ele vive aquilo, e o perito, ele nunca para de estudar. Porque a ciência, né, ela tá sempre evoluindo, a gente tá sempre descobrindo coisas novas, as fraudes também, elas nunca param de acontecer, o crime, ele só aumenta. Então, a gente tem que estar sempre atualizado, tem que estar sempre estudando, sabendo, né, de todas as atualizações que tem, para que a gente consiga fazer um bom trabalho. Então, perícia é coisa séria, a gente lida com a vida das pessoas, a gente tem responsabilidade civil, penal, precisa ser um especialista, como a gente vai ver mais à frente. O perito pode ser, né, responsabilizado se ele não tiver o conhecimento técnico para fazer aquela perícia. Isso no caso dos peritos judiciais, tá? Então, o perito judicial, ele é o perito nomeado pelo juiz para auxiliar. Toda vez que uma lide chegar até o judiciário e tiver, né, que precisar de um esclarecimento técnico-científico, o juiz, ele vai pedir para um perito fazer, porque o juiz, ele conhece muito de direito, esse é outro mantra meu. O juiz conhece muito de direito, mas ele não conhece e nem tem obrigação de conhecer sobre as outras áreas. Né? A gente sabe como é difícil, né, um concurso para juiz, ele tem que saber a parte do direito inteiro. Não tem condições de uma pessoa ela saber todas as áreas periciais. Né? Porque tem perícia em engenharia, perícia em medicina, perícia em biomedicina, perícia em grafotécnica, em balística, assim, inúmeras. Podia ficar aqui 1 hora de aula só falando todas as vertentes que a perícia, né, ela vai ter. Então, é muito importante que a gente saiba, né, que toda vez que tiver
um processo que necessitar de um esclarecimento técnico-científico, o juiz ele vai nomear um perito judicial ali, para que esclareça aquilo para ele, para formar o convencimento do juiz. O perito judicial é um auxiliar da justiça, né? Ele tem todos lá os impedimentos e suspeições que cabem aos juízes, também estão lá, né? Falando que vai pro perito também. Então tem as hipóteses de impedimento, que é onde o perito ele não pode atuar de forma alguma, né? Geralmente é quando tem um parente de até terceiro grau, né? Esposa, maridos, cônjuges, né? Ou ele mesmo atuou com aquelas partes, tem algum vínculo. Então, assim, é preto no branco. Você vai ter o nome ali das pessoas e você vai falar assim, ó, tá aqui, é isso e não pode atuar, né? E aí tem as hipóteses de suspeição. As hipóteses de suspeição são subjetivas, diferente, né, das de impedimento, que são objetivas. A de suspeição, ela é subjetiva. Ah, mas Gabi, o que isso significa? Que pode ser e pode não ser. Depende de prova, depende da parte que está alegando isso, provar. Porque, ó, um dos incisos, ele fala assim, amigo ou inimigo da parte. O que é ser amigo? O que é ser inimigo? Ah, não tenho amizade. Eu encontrei com essa pessoa uma vez, né, num almoço de equipe, de coisa, saímos numa foto junto, mas nunca parei para conversar com ele. Então, obviamente, não vai ter um problema ali. Então, quando vier as hipóteses de suspeição, no caso dos peritos, se o perito falar assim, ah, não, ele é meu amigo mesmo, vou sair do processo. Ok, coloca outro perito, o processo continua. Agora, se o perito falar assim, não, ele não é meu amigo, né, encontrei uma vez só, não tem nada a ver. Aí o juiz, ele vai, né, pegar as provas alegadas, né, pela parte que tá tentando que o perito seja suspeito, e ele vai analisar caso a caso, naquele caso concreto. Ah, isso é real? Ele é amigo mesmo? Ele é devedor, credor, enfim. Ele vai lá olhar a parte se aquilo procede realmente. Se ele achar que não, ele mantém o perito no caso. Se ele achar que sim, ele retira o perito do caso e nomeia outro perito no lugar. Então, o perito judicial, ele tem que ser imparcial, ele tem que ser... Ele cai sobre, né, sobre ele cai o impedimento e a suspeição, e tem todas as responsabilidades de um auxiliar da justiça, né, tem a disciplina judiciária, inclusive. Agora, o assistente técnico, vamos ser lógicos, ele é contratado pela parte, ele é pago pela parte. Você acha que ele tem que ser imparcial? Obviamente que não. Ele vai construir todo o processo dele para beneficiar o cliente. Então, todos os quesitos que ele vai fazer para a gente mandar para o perito vão ser quesitos que ele sabe que aquela resposta vai beneficiar o cliente dele. Então, não seria, né? Não teria lógica que pro assistente técnico também houvesse hipóteses de impedimento e suspeição. Então, só para o perito judicial. Se você é perito judicial, você não pode atuar em casos que tenha parentes até terceiro grau, marido, esposa, enfim. Não pode atuar. Agora, quando você é assistente técnico, você pode prestar assistência para sua mãe, para o seu filho, para o seu marido, para sua esposa, para quem você quiser. Você não tem impedimento nenhum ali. Porque todo mundo sabe que você vai ser parcial. Que você vai... Gente, mas ó, parcialidade e imparcialidade não tem nada a ver com verdade e ética. Você não vai... Ninguém tá pressupondo que por você defender a parte, você vai fazer uma coisa mentirosa. Você vai fazer um laudo com informações inverídicas, tá? O que você vai fazer que é parcial é induzir nesses quesitos que a resposta beneficie o seu cliente, que você, no seu parecer, você vai discorrer de uma forma, né? Vai colocar ali a discussão de uma forma de que você vai puxar a sardinha, né? Vamos dizer assim, para o lado do seu cliente. Mas o que você vai achar ali, o que você vai colocar, tem que ser uma coisa verdadeira, tá? Combinado? Ética, moral, justiça, não podemos fazer nada errado ali, tá? Ainda se você não tiver conhecimento técnico, você fizer uma coisa errada, você também tem responsabilização, ok? Então, como eu disse aqui, não significa que não precise agir com moral e também tem que ter expertise, né?
O assistente técnico, ele tem que ter a mesma expertise do perito judicial. Porque você vai analisar aquele caso da mesma forma, você vai ler os processos da mesma forma e você vai elaborar um parecer com todo o seu conhecimento, com toda a sua expertise. Então, a gente que tá nessa área, a gente já atua como perito judicial e perito assistente técnico ao mesmo tempo, né? E é muito difícil quem atue só como assistente técnico, só em especialidades, assim, que às vezes precisa de um órgão de classe para você atuar como perito judicial e às vezes acaba não conseguindo a princípio. Mas no normal, a gente já atua nas duas vertentes. Então, vamos lá. O perito judicial, apesar de expert, é ser humano, sujeito a falhas. Né? A gente costuma falar que os vestígios não mentem. Os vestígios não mentem. Mas se o perito ele não tiver uma expertise, ele não vai saber o que procurar. Então, por isso que pede que o perito seja expert. E mesmo assim, a gente é passível de erro, né? Nós somos seres humanos. Então, pode ser que passe alguma coisa, pode ser que, né, tenha alguma coisa ali que não se encaixe. E aí, né, a importância dos assistentes técnicos. Porque o assistente técnico, ele vai pegar o laudo do perito, ele vai ler todo o laudo do perito, ele vai ver cada brechinha, por isso que a gente fala que ele é parcial, ele vai procurar mesmo, né, o que ele pode impugnar ali do laudo do perito judicial e vai fazer o laudo dele em cima disso. Olha, isso não procede, isso eu não concordo. Porque nada mais é, né, a assistência técnica do que uma forma do contraditório da ampla defesa, né? Que são garantias que a gente vai ver daqui a pouco. Então, é de fundamental importância para dar segurança e eficiência à produção da prova pericial, cabendo-lhe fazer a interface de comunicação com o perito do juízo, já que pela imparcialidade não é permitido o contato do perito judicial com as partes. Né? O perito judicial ele não pode ter contato com as partes, da mesma forma que o juiz não pode ter contato com as partes. Então, o assistente técnico é uma forma ali de você fazer um intermédio, né? O advogado, o assistente técnico tá ali por você no meio desse processo todo. Então, a função do assistente técnico é acompanhar o desenrolar da prova pericial, apresentar sugestões, criticar o laudo, que foi o que eu disse, ele vai procurar ali nos mínimos detalhes, né, apresentar sugestões, criticar o laudo do perito nomeado e apresentar as hipóteses possíveis, desde que técnica e juridicamente sustentáveis. Lembra que eu falei para vocês? Tem que ter toda a expertise, tem que ter toda a metodologia científica, tem que ter tudo que a gente sabe que é necessário para a credibilidade da prova. Não interessa se é judicial, criminal, assistente técnico, a gente trabalha com verdade, justiça, ética, moral e expertise da mesma forma, combinado? Então, aqui, no artigo 369 do Código de Processo Civil, tá? Eu coloco aqui, novo Código de Processo Civil. Por quê? Nós tínhamos um Código Civil, que, se eu não me engano, era de 1973. Só que ele estava muito desatualizado, né? Imagina, com todos os andamentos processuais, com tudo que aconteceu, né? O Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, sempre cheio de atualizações. E o Código de Processo Civil acabou ficando, né, meio ultrapassado ali. Então, em 2015, teve o novo Código de Processo Civil, né? E a gente começou a chamar assim porque se você vê o Código de Processo Civil antigo e o novo, os artigos são completamente diferentes. O novo Código de Processo Civil, às vezes a gente acha lei 15.000, alguma coisa. E então, às vezes eu falo, o artigo 369, você digita artigo 369 do Código de Processo Civil e vai aparecer outro, né, do antigo. Mas já não é mais tão novo assim, né? Já tem 6 anos aí que ele entrou em vigor, mas a gente ainda chama assim, tá? Então, lá no artigo 369 fala que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Então, as partes elas têm direito, né, de ter a sua própria prova, de produzir a sua própria prova. E como que isso acontece? Com o assistente técnico. Ela vai contratar ali um perito para ajudá-la, né? Quando você vê essas séries dos streamings aí sobre crimes, sempre tem lá os peritos, né, contratados que dão entrevista ali no meio, que falam sobre,
né? O perito foi contratado e derrubou o laudo do perito oficial e demonstrou que não era assim, né? Não foi cortado vivo porque quando cortou o tronco, que o tiro foi no tronco cerebral, então a pessoa já estava com morte cerebral. Então, tudo isso, olha a importância, né? Nesse caso em questão, a pessoa saiu de um crime, de um homicídio triplamente qualificado para um homicídio qualificado só. Porque esse perito judicial que entrou, né, era um perito em medicina mesmo, em medicina legal, ele conseguiu provar que a hora que a vítima foi cortada, ela não estava realmente vivo, porque o médico legal do caso, o perito, né, médico legal do caso, tinha afirmado que como tinham sinais vitais ali na hora do corte, né, porque a gente sabe que é diferente o corte em vida e o corte pós-mortem, né, a reação vital ali, então que quando ele foi cortado, ele estava vivo, porque existiu essas reações. E aí ela ia para um homicídio cruel, né, com meio cruel e tal. Só que aí o perito judicial, ele conseguiu derrubar isso dizendo que não, que onde entrou o tiro, onde pegou, a pessoa já tinha tido a morte cerebral. Então, assim, se ela fosse ser julgada por um homicídio qualificado, né, com essa qualificadora por isso, entraria em questão, em discussão novamente, o fato da doação de órgãos de pessoas que têm morte cerebral. Porque é a mesma coisa que acontece, a pessoa tá com morte cerebral e corta, né, abre ela e tira os órgãos. Gente, não tô entrando no mérito se a pessoa merecia a qualificadora ou não, né, se ela tinha esse conhecimento na hora que ela cortou, se ela realmente achou que ele estava vivo. Eu só tô dizendo que nos detalhes técnicos ali pro esclarecimento da lide, muitas vezes o perito judicial, ele consegue provar com maior vigor ali as coisas, né? Ele consegue expor coisas que passariam despercebidas. Então, a parte, ela tem o direito de ter ali o assistente técnico para produzir provas para ela, né? E inserir no processo. Então, entra nessa garantia aí do contraditório e da ampla defesa. O artigo 370 fala que caberá ao juiz de ofício ou a requerimento das partes determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito. Então, o que acontece? A parte, ela pode não contratar um assistente técnico. Eu já fui nomeado em processo, né, na grafotécnica, em que a parte pede para o juiz: olha, eu quero uma perícia grafotécnica. Ela não fala: olha, eu vou incluir aqui um perito assistente técnico que fez um laudo aqui, minha prova que eu produzi. Ela pede. E aí o juiz, se achar que é imprescindível para a causa, né, no caso era, porque tinha ali uma lide de um contrato, uma coisa que um dizia que não assinou, outro dizia que assinou sim. Aí o juiz aceitou aquilo, né, deferiu o pedido e me nomeou para o caso como perita grafotécnica. Então, essa parte, ela escolheu não contratar um assistente técnico. Ela, né, fez o requerimento ali para que o juiz nomeasse um perito para produzir as provas para o processo. Então, isso também é possível, tá? É que, às vezes, a parte, ela prefere um assistente técnico, porque o assistente técnico vai ali beneficiar ela. E no caso de quando o juiz nomeia um perito, o perito é imparcial e só vai levar ali o que foi perguntado, o que foi pedido. E os quesitos, né, vão ser meio prejudicados, porque se ela não tiver um assistente técnico para passar o quesito, geralmente o advogado, dependendo do tipo de demanda, né, que seja, o advogado, ele não tem esse conhecimento específico de saber o que cutucar ali nos quesitos, né? Então, por fim, o artigo 371 traz que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Meu Deus, é tanta palavra difícil que quando a gente lê assim, a gente fala: meu Deus, o que tá falando aí, né? Mas é muito simples. O juiz, ele vai apreciar essa prova, que a gente vai ver aqui nos próximos slides, o que é a apreciação do juiz, enfim. O juiz, ele vai usar essa prova na fundamentação dele, independentemente de quem tiver produzido. O que isso quer dizer? O assistente técnico fez um parecer. O parecer do assistente técnico está completo, maravilhoso, perfeito. E o laudo do perito está sucinto e pobrinho. Ele pode usar o do assistente técnico e fundamentar
a decisão dele somente no do assistente técnico. Desde que ele fundamente ali, olha, eu estou dando essa sentença, eu defiro isso, né? Eu sentencio isso em cima do parecer do assistente técnico, porque eu achei mais completo, porque me esclareceu, né? E ele vai usar só o do assistente técnico. Ou ele pode usar só o do perito judicial e não usar do assistente técnico. Mas isso não é porque o perito judicial, eu nomeei, é meu, eu vou usar o que ele fez. Não, ele vai usar. O juiz ele vai apreciar ali aquele laudo, aquele parecer no todo ou em partes, do jeito que ele quiser e com o peso que ele der para cada um deles. Não é porque um fez, o outro fez. Não, o que tiver melhor escrito, esclarecer melhor para ele, ele vai usar. Ou se um ponto da questão o assistente técnico escreveu melhor que o perito e o outro ponto da questão o perito escreveu melhor que o assistente técnico. Então ele vai pegar um pedaço de um e um pedaço de outro. Nada impede, ele pode tudo ali com esse laudo, com esse parecer, ok? Inclusive negar. Ele pode recusar os dois e falar, não me esclareceu nada isso aqui. Então, o artigo 465 diz que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia, que esse é o perito judicial, e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo. Aí diz que incumbe às partes, no prazo de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito. Então, assim, 15 dias que o perito foi, né, que teve o despacho, que deu a nomeação do perito ali, a parte, ela pode indicar um assistente técnico e apresentar os quesitos. Então, gente, é até 15 dias, né? Após esse tempo é intempestivo e não vai poder entrar. Mas em até 15 dias a parte pode apresentar esse assistente técnico para participar do processo, tá? 15 dias do quê? Da nomeação do perito. Então, a criminalística. O que é a criminalística, galera? Coisa que a gente ama tanto. Eu sou apaixonada, eu sou vidrada por tudo isso. Até nos meus momentos de descanso, eu tô ali assistindo coisa de perícia, de criminalística, enfim, eu sou a doida surtada. A criminalística é uma disciplina técnico-científica por natureza e jurídico-penal por destinação. Então, vamos parar aqui. Ela é técnico-científica porque ela usa metodologia técnico-científica, porque ela vem com a ciência, ela é a ciência a serviço da justiça. Quem que não ama essa frase, fala pra mim. Né? E jurídico penal por destinação. Então, essa frase, a ciência a serviço da justiça, elucida aqui o que quer dizer. É a ciência trabalhando para a justiça, para a gente poder esclarecer os pontos na justiça, a qual concorre para a elucidação das infrações penais. Então, vai ajudar a esclarecer, explicar e falar para o juiz, olha, é isso que aconteceu, né? O tiro veio assim, pegou ali, ultrapassou ali, passou pelo outro, atravessou 3 paredes, virou cambalhota, né? E chegou ali. E o juiz vai ficar, então, é isso que a criminalística serve. E a identidade dos autores respectivos por meio de perícia. Então, a perícia, ela vai buscar, né, sempre a identificação. A perícia grafotécnica, ela vai buscar a autoria, quem escreveu aquilo. A perícia criminal, ela vai buscar quem cometeu aquele crime, quem cometeu aquele homicídio, né? Então, a gente está sempre buscando responder a autoria e como foi que aquilo aconteceu, a dinâmica dos fatos e a autoria, né? Essa definição, eu acho muito boa, muito completa, é a do Heraldo Rabelo, né? Que ela une a ciência e o direito, como eu disse, né? A ciência a serviço da justiça. Então, busca a identidade dos autores por meio de análises e investigações. É lindo demais, eu tô me empolgando nesse curso, porque assim, eu sou apaixonada por essa área, gente, então me desculpem. A prova pericial. A prova é produzida a partir de fundamentação científica, enquanto as chamadas provas subjetivas dependem do testemunho ou interpretação das pessoas, podendo ocorrer uma série de erros, desde a simples falta de capacidade da pessoa em relatar determinado fato, até o emprego de má-fé, onde existe a intenção de distorcer os fatos. Então, o que está dizendo aqui? A prova pericial, ela é feita com uma metodologia técnico-científica. Se 2 peritos diferentes fizerem a mesma análise usando a mesma amostra, nós vamos chegar ao mesmo resultado. Isso é uma metodologia científica.
né? Para ser prova, para ser considerado prova científica, tem que ter sido aceito pela comunidade científica aquele método. Eu não posso criar um método maravilhoso. Nossa, eu criei um método assim de análise que, ó, perfeito, maravilhoso. Eu não posso empregar aquilo nas minhas análises, porque aquilo não vai ser aceito. Porque, vamos lá, mais uma vez, vamos pensar com a lógica. O juiz, ele tá chamando o perito ali para fazer aquele laudo, aquele parecer, para esclarecer uma coisa para ele que ele não sabe. Ele é leigo naquele assunto. Ele não entende daquele assunto, certo? Então, se eu escrever ali naquele laudo para ele maçã, banana, abacaxi, ele vai achar que é maçã, banana e abacaxi. Ele não vai conseguir contestar aquilo ali, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu na década ali de 80, que teve um caso muito gigante, onde as pessoas eram muito ricas, e aí o que aconteceu? Cada uma delas apresentou 5 peritos diferentes. 5 peritos que tinham credibilidade, 5 pessoas expert no negócio. Aí o que aconteceu? Uma parte falou que era uma coisa, a outra parte falou que era outra coisa. Mas peraí. Aí o juiz olhou e falou assim, mas um monte de cientista renomado aqui. E um fala uma coisa, outro fala outra, eu vou acreditar em quem? Então, aí começou uma discussão. Então, a prova científica não vale de nada, porque cada um fala uma coisa, como que a gente vai saber se aquilo realmente é verdade? E aí, teve toda uma discussão sobre isso, e para ter ali o carimbinho de prova científica, tem que ter sido publicado na comunidade científica, aceito pela comunidade científica, e aquela forma, né, aquela metodologia tem que ser aprovada. Então, se foi usada aquela metodologia, o juiz vai saber que ele pode confiar. Porque senão o assistente técnico fala uma coisa, o perito judicial, o outro assistente técnico fala outra, e o juiz fica lá, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, né? Então, eu dou muito exemplo da Grafo, porque é o que eu tenho mais experiência aí, mas a gente usa todo mundo o mesmo método de análise, né? A gente vai lá, destrinchar a palavra, ver elemento por elemento ali, e a gente vai achar a mesma coisa, porque a gente usa a mesma metodologia. Então, não vai chegar ali no caso, 2 assistentes técnicos de partes diferentes e mostrar coisas diferentes escritas em cima de uma mesma escrita, porque a metodologia científica é a mesma, tá? Então, a prova pericial, ela tem uma base científica e ela tem que chegar num resultado certo ali, né? Dependendo da evolução daquela época, porque eu sempre falo que ciência não é absoluta, não existe lei em ciência, né? Pode ver que as leis que a gente aprende na escola aí de ciência são leis mais antigas, porque atualmente a gente já sabe que as coisas mudam, né? Aquela teoria, ela é aceita na comunidade científica naquela época, conhecimento daquela época. Nada impede que daqui 10, 20, 30, 50, 100 anos aquilo seja derrubado com uma tecnologia melhor, né, com o avanço da ciência, a gente veja que aquilo tem falhas, tem lacunas a serem respondidas. E aí a gente descobre uma coisa uau, né? Quando a gente vê a evolução aí, né, da ciência, a gente vê que antigamente as pessoas achavam que os ratos nasciam de camisetas sujas, né, no canto da casa, né, que ele nascia de sujeira, que existia a geração espontânea, os seres eles surgiam do nada, os micróbios apareciam. E isso era aceitável para o conhecimento que as pessoas tinham naquela época. Aí depois vieram outros estudiosos e conseguiram provar, né, a biogênese, que todo ser vivo vem de outro ser vivo. E fez aqueles experimentos lá do Pasteur, da sopa universal, da mosquinha na carne, e era assim que funcionava, eram coisas simples, né, que eles tinham uma visão completamente diferente. Então, a metodologia que a gente usa hoje pode ser que mais à frente não seja tão correta como é hoje, mas para o que a gente tem hoje, a gente chega no mesmo resultado. Já as provas subjetivas, né, que são as provas testemunhais, as provas indiretas, vêm de pessoas. Então, assim, as pessoas erram ou as pessoas querem errar, né? As pessoas, elas podem errar porque, primeiro, elas estão dando um depoimento ali de um crime que aconteceu. Gente, só quem já foi vítima de um assalto, de uma coisa, né, que passou um medo ali, sabe? Você fica meio... Às vezes você não tá mentindo ou você tá falando uma coisa
diferente não porque você tenha má fé, mas porque você se confundiu. O cérebro, ele dá uma bugada ali naquele horário, né? Naquele tempo do crime. Então, não é 100% confiável, depende muito do seu estado emocional. Ou pode ser intencional, né? A pessoa tá de má fé, ela tá inventando uma coisa ali pra culpar alguém, ou ela tá falando uma coisa pra tentar proteger alguém. Então, a gente não tem aquela absoluta certeza, não é uma prova, né, robusta ali, igual uma prova pericial técnico-científica, né? Então, que eu falei lá para vocês, o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetitíveis e antecipadas. Mas, Gabi, vamos lá. O juiz, ele vai formar a sua convicção, ele vai formar o seu convencimento, ele vai se convencer daquilo, ele vai dar a sentença em cima daquilo. Ah, por todas essas provas eu concluo que a pessoa é culpada realmente, eu concluo que ela é inocente, ou eu concluo que ela é culpada com uma qualificadora XYZ, né, ou com uma diminuição de pena, né, produzida em contraditório. Contraditório, o que é que eu falei para vocês? É você poder fazer as suas provas, é você impugnar as provas ali da acusação e você falar, olha, eu não fiz isso, eu tenho aqui para provar. Eu tenho as minhas provas aqui. Tá? Ou senão eu fiz isso, mas eu fiz em legítima defesa, eu fiz em estado de necessidade. Então, contraditório judicial. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos colhidos na investigação. Por quê? Aqui no Brasil, a gente tem o sistema acusatório na parte do inquérito policial. Não tem contraditório e ampla defesa. Porque ali na fase de investigação do contraditório, o delegado, ele tá ali, às vezes ele vai chamar você para depor no final. Enfim, ele tá ali fazendo as investigações dele, você não tem. Né? No máximo, o seu advogado tem ali acesso aos autos, né? Porque é direito do advogado ter o acesso aos autos. Mas ainda tem aquela parte, tipo, vai ter uma interceptação telefônica. Você vai avisar pro réu que vai ter uma interceptação telefônica, que vai ter uma busca e apreensão, para ele não falar no telefone ou para ele já tirar tudo de lá? Então, assim, essa fase da investigação, o réu, ele só fica sabendo do que acontece depois que foi colocado ali nos autos, né? Então, antes de ser catalogado ali, ele nem sabe o que está acontecendo, ele não está se defendendo. Então, o delegado, ele pode colocar ali 1 milhão de coisas que ele acha. Mas depois, quando for correr o processo, que tiver o contraditório e ampla defesa, pode provar que muito daquilo era só, né, fumaça ali, que não era realmente algo que culpasse ele. Então, não pode usar exclusivamente os elementos da investigação para fundamentar a sentença. Ressalvadas, né? Isso aqui é o terror de todo concurseiro, né? Ressalvados, você tem que ficar lembrando dessas exceções, porque banca gosta de exceção, né? As provas cautelares não repetitíveis e antecipadas. O que é uma prova cautelar, uma medida cautelar? É para evitar um risco. Então, uma prova cautelar, se você não fizer aquela prova ali, né, pode acontecer de não ter mais para você fazer depois. Então, tem um risco, tem um perigo ali daquela prova desaparecer. Não repetitíveis, tem que fazer aquela prova uma vez só, porque não tem outra, não tem como você repetir aquela prova. Então, como que você vai repetir essa prova durante o processo onde tem um contraditório, né? E antecipadas, vamos supor que uma testemunha tá muito ruim no hospital e não vai ter sobrevivido, ou, né, corre o risco ali dela não ter sobrevivido até a fase processual, porque a gente sabe como demora um processo. Então, já colhe esse depoimento dessa testemunha antecipadamente, tá? Então, existem algumas teorias aí sobre as provas. O sistema da prova tarifada, ele não é adotado aqui no Brasil. Por quê? A confissão é a rainha das provas.
né? Tem peso cada prova especificamente, o juiz não tem essa discricionariedade, essa margem para saber qual que vale mais, qual que vale menos. Ele só tem ali uma exceçãozinha no artigo 62, que diz que quando o acusado vier a óbito, quando entregar a certidão de óbito para o juiz, né, o juiz tem que ver a original, tá, gente? Não pode ser uma cópia, foi lá, seu juiz, o meu cliente morreu. Não vale, tem que ter a original lá para ele. Aí ele extingue lá aquele processo e acabou aquele andamento processual. Aí tem o sistema da íntima convicção. O julgador tem liberdade plena para avaliar aquela prova do jeito que ele quiser. Só que ele não precisa fundamentar a decisão. Então, vamos pensar esses dois sistemas de prova se fossem aqui no Brasil. Então, imagina, se esses sistemas de prova fossem aceitos aqui no nosso ordenamento jurídico. A confissão como a rainha das provas. Não precisa ali de uma prova científica, não precisa de nada. Se o réu, ele assumiu, foi eu, então você tá preso. Imagina o tanto de tortura, o tanto de ameaça, o tanto de coisa que não teria acerca disso, e quantas pessoas estariam presas por crimes que não cometeram, porque assumiram a culpa de alguém. Tanto, né, assumiu por um filho, por um pai, por uma esposa, um marido, quanto por ameaça realmente, né? A gente sabe que tem muito problema a ser resolvido aqui no Brasil, né, nessa questão. Então, graças a Deus que isso não é admitido aqui, que o sistema, que cada prova tenha o seu peso e que a confissão é a rainha das provas. O sistema da íntima convicção, o juiz ele pode simplesmente julgar e falar, eu condeno, né, perante as provas, eu condeno esse réu. Mas por quê? Não preciso dizer, fiz porque eu quis, né? Imagina também o problema que isso ia dar. Então, graças a Deus, o nosso ordenamento jurídico, ele adota o sistema do livre convencimento, ou do convencimento motivado, da persuasão do julgador, enfim. O que isso significa? O juiz, ele é livre para julgar. Lembra lá que eu falei, né, do laudo do perito judicial, do parecer do assistente técnico, que ele pode usar um, outro, os dois, um pedaço de um pedaço do outro, não usar nenhum, ele pode escolher. Ele pode ali, ele pode estar julgando, né, dando a sentença em cima do que ele quiser, daqueles laudos, né, daqueles pareceres. Mas ele precisa fundamentar. Por que ele aceitou um, mas ele não aceitou o outro? Por que ele fez isso, mas ele não fez aquilo? Então, ele vai dar a sentença, ele vai dizer o que ele usou e ele vai dizer o porquê ele está condenando ou absolvendo aquela pessoa, né, daquele crime, por quais provas e por que ele escolheu aquelas provas, por que ele deu maior peso nessas provas especificamente, tá bom? Então, como eu disse, no Brasil não há hierarquia entre provas e o juiz vai decidir de acordo com a sua consciência, né? O sistema que a gente adota no Brasil é isso, o juiz ele vai decidir conforme, né, ele entender ali aquelas provas do processo, desde que faça motivadamente. É o chamado sistema da persuasão racional, adotado pelo artigo 157, parágrafo 3º do nosso CPP, o Código de Processo Penal. Então, o que são os meios de prova, né? Consiste nos fatos, documentos, né, que inferem na busca da verdade real. É através dos meios de prova que o juiz vai conseguir as provas para julgar aquele fato, para decidir aquele fato, se aquilo de fato é um crime, se tem a materialidade, se tem a autoria, o que tem ali. Então, os meios de prova, né, podem ser a perícia e tudo mais, a gente vai ver isso também. Contraditório é uma garantia. É a garantia que o réu tem de se defender. Ele poderá produzir provas a seu favor e impugnar as provas da acusação. Lembra que eu falei para vocês que o parecer do assistente técnico, ele vem para dar essa garantia de contraditório, né, porque na fase da investigação
não tem o contraditório e ampla defesa, é só lá, né, a instrução policial lá, que tá juntando, né, tudo que eles conseguirem para levar aquilo, né, para uma ação penal. Então, o acusado, né, o suspeito, ele não pode incluir nada ali. Ele até pode pedir diligências pro delegado, mas o delegado pode aceitar ou não, né? A única coisa que o delegado não pode negar é o exame de corpo de delito. A gente vai ver isso mais à frente. Mas ali não tem um contraditório, uma ampla defesa. A gente já viu, né, que o juiz ele não pode fundamentar a sentença dele em cima de elementos só da fase da investigação, porque isso não tem o contraditório, não garante o contraditório e nem a ampla defesa. A ampla defesa é o direito do acusado, do suspeito, de se defender. Tem a ampla defesa de defesa técnica, que aí é com o advogado, né, com a defensoria, e isso é irrenunciável. Ninguém pode abrir mão de ter um advogado no processo. Tanto que se a pessoa ela não coloca um advogado, ela não constitui um advogado, é colocado um advogado da defensoria pública para ela. Ela não pode abrir mão desse advogado. Ah, tá lá no processo, a vítima fala assim, eu não consigo dar o meu depoimento na frente do suspeito, eu não consigo nem ver esse cara na frente mais, eu tô passando com um psicólogo, eu tenho trauma. O juiz ele pode pedir que o réu se retire, né, para a vítima poder dar o depoimento dela longe do réu, para ela não ter que passar, né, essa sobrevitimização, tudo certinho. Mas o advogado tem que ficar. Não pode ocorrer isso sem a presença do advogado. Mesmo que o réu fale, eu não quero que meu advogado fique, né, que nem seria lógico, mas não pode. O advogado ele tem que estar ciente de todo o processo e a pessoa ela tem que ter ali o advogado. Já a autodefesa é a garantia que a gente tenha, nós próprios temos de nos defender. Então, não, eu quero dar o meu depoimento, eu quero falar como aconteceu, eu quero acompanhar, né, o depoimento de todas as testemunhas, de todas as partes, né, a não ser que entre nesse caso da vítima não querer falar perto por algum motivo, porque daí a vítima tem esse direito. Mas na maioria dos casos ele pode assistir tudo e acompanhar tudo. E ele vai falar, eu quero exercer esse meu direito. Ou ele pode falar, eu não quero exercer. Vai ouvindo todo mundo, vai fazendo tudo aí. E a hora que eu for obrigado aí, vocês me chamam. Então, isso é a autodefesa. Você poder acompanhar, você poder dar o seu testemunho, seu depoimento, você falar, né, a sua versão dos fatos e você tá ali, né, dentro de tudo e acompanhando tudo. Então, essa é renunciável. Você pode ou não fazer, acompanhar, não acompanhar. Já a defesa técnica é obrigatória, combinado? Então, os meios de prova é tudo aquilo que pode ser utilizado para demonstrar a veracidade de um fato. Então, é aqui que nós entramos. A perícia, né, é um meio de prova, porque ela vai produzir a prova. A gente, como perito, né, a gente vai produzir ali aquele documento que vai ser uma prova no processo. Então, a perícia, ela não é a prova, ela é um meio de prova, tá? Outras formas de meio de prova, interrogatório, confissão, declaração do ofendido, testemunhas, enfim. O que acontece? Gabi, você falou que a confissão não é rainha das provas. Mas ela é uma prova. Porque se a pessoa ela chegar lá e ela fizer a confissão dela, ela contar em detalhes, ela disser, né? Olha, eu enfiei a arma na árvore ali, então vamos lá buscar. E realmente a arma estava dentro da árvore. Eu joguei a faca ali naquele bueiro e vão lá e tá lá. Então, tipo assim, se a confissão se encaixar com as provas periciais, se a confissão, né, porque ele também pode falar, eu joguei a faca no bueiro, porque ele sabe que o filho dele jogou a faca no bueiro. Então, tudo vai ser analisado, tudo vai ser muito bem fundamentado, juntamente com a confissão. Então, aqui a gente não tem, né, um sistema da prova tarifado, e todas as provas vão ter o mesmo peso ali, vão ser unidas num só documento, tá bom? Então, como a gente já disse aqui, a diferença entre as provas criminais e testemunhais.
Então, como a gente disse no começo da aula, as provas periciais, elas são provas técnicas, com metodologia técnico-científica, evidências, né, materiais, tudo certinho de que tem uma credibilidade. As testemunhais é pelo depoimento das testemunhas, que pode ter erro, elas podem estar muito nervosa na hora, ou se não quiserem mentir mesmo. Enfim, é o sentido amplo aí, as declarações das vítimas, o interrogatório dos suspeitos ou dos indiciados. Então, cada um vai dar a sua versão dos fatos e, obviamente, isso é muito subjetivo e não se compara a real prova, né? Ali a prova pericial, a prova técnica, a prova criminal, que vai deixar esse laudo, essa sentença robusta, para que a gente tente, da melhor forma possível, trazer a justiça para aquele processo. Então, a gente tem que entender também a diferença entre vestígios, indícios e evidência. A gente acha que é a mesma coisa, né? Os indícios, vestígios, as evidências do crime, mas no forense elas têm significados diferentes, tá? Então, o vestígio abrange, a evidência restringe e o indício circunstancia. No artigo 239 do Código de Processo Penal, diz que o indício é a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Então, é uma circunstância conhecida e provada. Então, foi lá, pegou o vestígio, analisou. Então, ela tem uma relação com o fato, né? Foi ali recolhido do local, qual seja o local, qual seja o tipo de prova, né? De vestígio, de indício, enfim. Vai ter sido provado, analisado, viu que tem uma relação com o fato, e aí, por indução, né? Conclui que tem fumaça ali, né? Onde tem fumaça, tem fogo. Tem ali aquilo, é um projétil. Sim, tá ali naquela cena do crime e tal, ela tem relação com o fato, então, teve um tiro aqui, blá, 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 blá. E aí, o artigo 158, parágrafo 3º, diz que todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona com a infração penal é um vestígio. Então, assim, o indício e o vestígio, eles vêm ali no Código de Processo Penal com a sua própria definição. Então, o indício é circunstância conhecida, provada, que tenha relação com o fato, e o vestígio é todo objeto, material bruto, constatado ou recolhido que se relaciona com a infração penal. Então, o perito ele vai chegar lá na cena do crime, ele vai ver lá uma bituca de cigarro, ele vai recolher essa bituca de cigarro, porque se relaciona ali na infração, né? Mas depois, quando levar para o laboratório, vai analisar se aquela bituca tem um DNA, se tem, né, algo do tipo, se é um indício, se realmente é relacionado com o fato, se é provado que é relacionado com o fato. Aí, por último, né, a gente tem que os vestígios, eles podem ser ilusórios, que é esse exemplo que eu dei para vocês. Pegou lá o vestígio, era uma bituca, estava ali no meio do crime, pode ser do suspeito, pode ser de alguma coisa, mas não era, tava ali, né, era rua, era local aberto, alguém tinha passado anteriormente, tinha jogado ali, não tem nada a ver com nada. Tem os forjados, né, que é onde o agente ele coloca ali algum vestígio, alguma coisa para tentar incriminar outra pessoa ou para tentar, né, confundir ali os peritos na hora da análise. E os verdadeiros, que são os verdadeiros objetivos da perícia, que é o que realmente vai virar um indício e que vai ali para o processo. Entre os vestígios, nós temos vestígios biológicos, sangue, sêmen, cabelo, impressão digital, vestígios entomológicos, que são a fauna cadavérica, né? Por exemplo, né, quando acha o cadáver lá com algum tempo, você vai ter lá os bichinhos lá nos cadáveres, né? Que vão mostrar para você quanto tempo essa pessoa morreu, ou se morreu em outro lugar e estava ali, porque às vezes, né, o que tem ali, a larva que tem ali, era uma larva de outro lugar, que não era daquele lugar. Então, assim, é muito interessante essa parte da entomologia forense, e nós encontramos esses vestígios entomológicos também nas cenas de crime. Os vestígios morfológicos, que são relacionados à forma dos vestígios. Né? Por exemplo, uma impressão digital, ela entra ali nos vestígios biológicos
mas ela também entra nos vestígios morfológicos, porque, né, é mais a morfologia dela, né, que a gente vai analisar ali, passar no software, vai reconhecer se é daquela pessoa, se não é. Enfim, temos também os vestígios químicos, os vestígios físicos, que são os vestígios que a gente pode tocar, e os microvestígios, que daí entra de novo cabelo, pelo, que também estão nos vestígios biológicos. Então, os vestígios eles podem estar em uma categoria, em mais de uma categoria, enfim. A evidência, ela não é explicitamente, né, escrita ali pra gente no Código de Processo Penal ou em nenhuma outra legislação, mas entende-se ser o vestígio apreciado pela perícia que tem relação ao fato. Aí acaba entrando um pouco nos indícios, mas é uma evidência do crime ali, que o crime realmente aconteceu, tá? Então, são disciplinas que integram a criminalística. Medicina legal, balística, papiloscopia, documentoscopia, odontologia legal, toxicologia forense, hematologia forense, genética forense, acidente de trânsito, enfim. Como eu disse para vocês, essa área pericial assim é apaixonante e é gigante, né? A gente tem peritos em inúmeras áreas. Então, essa primeira aula eu quis trazer para vocês um pouquinho dessa legislação, explicar um pouquinho sobre o curso e acabou ficando gigante essa aula, meu Deus. Mas agora vão lá, toma um café, descansa um pouco a cabeça, dá uma lidinha ali na apostila e depois a gente continua aqui na próxima aula, tá bom? Até a próxima!